Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai falar sobre a anemia ferropriva. Mais especificamente, eu vou te mostrar quais são os 10 sintomas que você precisa conhecer sobre essa doença que é a anemia mais comum. É uma das doenças mais comuns que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, mas em outros países também em desenvolvimento, porque está muito relacionado com a alimentação também, tá? Então, eu vou te mostrar 10 sintomas e um deles é característico desse tipo aqui de anemia. Então, presta atenção, tá? Primeira coisa, o que é anemia ferropriva? Anemia, de uma maneira geral, é uma deficiência na produção, na quantidade aí de hemoglobina que a gente tem dentro das nossas células vermelhas ou hemácias, tudo bem? Então, a hemoglobina é uma proteína muito importante relacionada, por exemplo, com o transporte de oxigênio. Se a gente não tem hemoglobina na hemácia, ou não tem hemácia suficiente, célula vermelha, tá? O que vai acontecer? Eu não consigo transportar oxigênio no meu corpo e falta oxigênio no meu organismo. Consequentemente, o oxigênio vai ser muito importante para o sistema nervoso central, tá? É muito importante para manter raciocínio, decisão, julgamento, concentração e um monte de função no meu organismo. Inclusive função renal, função hepática, para tudo, né? Basicamente, vou utilizar o oxigênio aí, e ele participa do metabolismo como aceptor, final de elétrons, tem todo um esquema aí que acontece, tá? Mas, basicamente, quando a gente não tem a hemoglobina sendo formada adequadamente, nesse caso da anemia ferropriva, por causa do ferro, que tem deficiência no organismo desse paciente, a gente não tem uma oxigenação adequada dos tecidos. Então, a anemia ferropriva em si é uma doença do sangue, basicamente, tá? Mas é do organismo como um todo, que afeta os glóbulos vermelhos, mais especificamente a hemoglobina, tá? Que lá no meio da hemoglobina tem uma molécula de ferro, vamos falar dessa maneira, tá? Se eu não tenho ferro, eu não tenho hemoglobina, não tenho hemácia, tudo bem? Que é produzido lá na medula óssea. E aí o nosso organismo vai entrando em desequilíbrio de oxigenação. O oxigênio não passa adequadamente pelo nosso organismo. Eu não consigo oxigenar os tecidos. E o oxigênio é importante para diversas funções, entre uma delas aí é basicamente formação de ATP, né, resumidamente. Então, é uma forma mais comum que a gente pode ter de anemia, é chamado de anemia ferropriva, ferropênica ou ainda anemia por deficiência de ferro, tudo bem? Muitas vezes relacionado com alimentação, por isso que eu citei para você que o Brasil é um dos grandes campeões aí em anemia ferropriva no mundo, tá? Então, o corpo não tem ferro suficiente para produzir a proteína chamada hemoglobina, tudo bem? E aí pode causar, entre outras coisas, tá? Falta de ar, cansaço, dificuldade de concentração, alteração em outras partes que a gente vai citar alguns sintomas aqui para você, tudo bem? Existem alguns motivos para ter o paciente ter uma anemia ferropriva. Entre eles, como eu já citei aqui, uma dieta pobre em ferro, tudo bem? Então, se o paciente só ingere carboidratos, por exemplo, pão, massas, etc., às vezes tem até uma farinhazinha enriquecida com ferro, mas muitas vezes ele não ingere alimentos que são fontes de ferro, sei lá, uma folha verde escura, alimentos à base, por exemplo, de carne de animais, tá? Derivados de leite, ovos, etc. Ele não faz uma ingestão adequada, ou ainda frutos do mar, outras coisas, né, relacionadas aí. Não faz a ingestão adequada desses tipos de nutrientes, de alimentos, tá? Ele não ingere ferro adequadamente. Esse é um dos principais motivos aí, tá? Então, uma criança, por exemplo, que não é amamentada sei lá, só ingere mingau ou não ingere um alimento adequado, o que pode acontecer? Ela pode ficar com baixa de ferro no organismo, tudo bem? Ainda outra possibilidade, perda de sangue, que pode ser, por exemplo, no caso das mulheres, menstruação excessiva, pode ser perda de ferro pelo trato gastrointestinal, tudo bem? Então, os homens também podem ter anemia ferropriva. Homem, criança, idoso, seja lá o que for, tá? Não vai escolher, na verdade, um grupo específico. Tem alguns grupos que têm mais risco, tudo bem? Que eu vou citar aqui para você ainda nesse vídeo, tá? Mas pode acontecer com qualquer um, tudo bem? Em momentos específicos, né, fisiológicos aí, gravidez, a amamentação,
Nesse caso, para a mulher, ela pode ter essa diminuição de ferro e ela pode ter que fazer uma suplementação, mas para a criança também, que está amamentando. Tudo bem que está mamando, né? Nesse caso. Problemas na absorção de ferro, alguma alteração, sei lá, intestinal, baixa de vitamina C, por exemplo, doença autoimune no intestino, doença celíaca, doença de Crohn, pode ser, por exemplo, uma presença de um parasita intestinal, tá? Que a gente não costuma falar nos vídeos, mas também é importante, a Xilóstoma, Necator, entre outros parasitas intestinais que podem causar processos inflamatórios no intestino e diminuir a absorção de ferro, tá? Que também é bastante importante. Além disso, doenças renais crônicas, por exemplo. Doenças crônicas, né, de uma maneira geral, também podem levar a essa diminuição de ferro no organismo. Então, percebe o seguinte: a alimentação não é o único motivo, tudo bem? Mas, como a gente sabe, a alimentação aqui no Brasil, não só no Brasil, né, em diversos outros países, não é adequada, tudo bem? A gente não ingere, não é rico em nutrientes, né? Nossa alimentação não é rica em nutrientes, é rico basicamente em gordura, açúcar e sal, tá? Mas não em nutrientes, fibras, né? Fontes de ferro, de vitamina B12, B6, B9, ácidos graxos, poliinsaturados, entre outras coisas que a gente pode conversar num outro vídeo sobre isso, tudo bem? Mas quando você tem aqui uma relação com a alimentação, basicamente é o quê? Melhorar a alimentação e fazer suplementação, tudo bem? Ah, professor, mas e se for perda de sangue? Pode ser que tenha que fazer uma administração por injeção, não necessariamente só, né, na alimentação. Tá? Mas isso quem vai definir a conduta com base nos valores de referência e no público específico, aí, na característica do paciente, na estratificação de risco, etc., vai ser o médico, o nutricionista, a equipe multidisciplinar, farmacêutico, muitas vezes, tá bom? Então, tem algumas pessoas que têm mais probabilidade de desenvolver uma anemia ferropriva. Todo mundo tem essa possibilidade, deixando bem claro, tá? Mas a gente tem, por exemplo, nas mulheres, por quê? Por causa da menstruação, alterações hormonais, pode inclusive ter aí ovário policístico, outras alterações aí com produção de estrógeno em tecidos diferentes, tá? Pode ser, por exemplo, em momentos como gravidez ou amamentação, que a gente já citou aqui nesse vídeo, bebês, crianças e adolescentes também em fase de crescimento, tá? E muitas vezes porque eles selecionam muito, né? Os alimentos, não gostam muito de ingerir vegetais, frutas, verduras, legumes, não se alimentam de maneira correta, acabam se alimentando muito com carboidratos, assim como grande parte da população brasileira, né? Mas esses grupos aqui estão em maior risco e aí, em muitos casos, tem que sim fazer suplementação, tudo bem? Tanto que muitas vezes os bebês, as mães já vão lá, administram para as crianças, os pais, né? Os idosos também é um grupo grande aqui de risco, não só para baixa de ferro, mas para baixa de vitamina D, vitamina E, cálcio, mais um monte de coisa. Por isso que é importante fazer exames constantes e, em alguns casos, sim, fazer suplementação. Tudo bem? E ainda outras doenças que possam estar associadas no trato gastrointestinal, né? Seja lá onde for, também pode ter essas perdas aí de ferro, ou diminuição da absorção de ferro, por exemplo. Tudo bem? Aí, agora, o ponto mais importante que eu queria falar com você são esses 10 sintomas que você tem que prestar muita atenção se de repente você já não tem alguns desses aí, tá? Alguns desses sintomas, né? Então, por exemplo, ó, fadiga extrema ou fraqueza sem uma explicação específica, tá? Ah, professor, mas pode ser vitamina também, falta de vitamina? Também pode ser falta de vitamina, tudo bem? Só que tem um detalhe muito importante, não vá comprar um multivitamínico, polivitamínico, ou seja lá o que for. Porque lembra que eu falei que pode estar relacionado com a alimentação, com uma dieta pobre em nutrientes. Mas pode ser, por exemplo, uma alteração na absorção do intestino. E aí é importante que se faça exame para entender qual é a causa desse problema. Tudo bem? O caso de ferro, muitas vezes vai ser a alimentação mesmo, mas pode não ser. Tudo bem? Pele pálida, também é bastante aqui comum. Dor no peito, batimentos cardíacos acelerados ou ainda falta de ar. E aí eu vou parar aqui ó, e explicar algumas coisas que são importantes, tá? Como a baixa de oxigênio está espalhada pelo organismo, o organismo como um todo não está recebendo oxigênio de maneira suficiente, o que o organismo tenta fazer? Compensar aumentando os batimentos cardíacos. Então o paciente começa a ter
fibrilações atriais, tá? Começa a ter fibrilações ventriculares, tá? Começa a ter arritmias cardíacas, alteração no coração, e ele não tinha nada antes. Ele, de repente, está achando que ele está tendo um infarto, tá? E pode ser alteração no ferro, na quantidade de ferro que esse paciente tem no organismo. Tudo bem? Então vai tendo aí batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, tá? A frequência respiratória começa a aumentar essa frequência, tudo bem? Isso tudo para quê? Para tentar oxigenar. O seu corpo está trabalhando para tentar resolver os problemas, tá? Mas, na verdade, o que precisa acontecer? Resolver a causa desse problema todo, que é, no final das contas, a anemia, tá? Alguma coisa que está errada que está levando à anemia. Se for a alimentação, melhor a alimentação. Se não for isso, aí tem que descobrir qual é o problema. Um sangramento, tem que tratar isso daí, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, tratar os hormônios femininos para que a mulher não tenha menstruações durante o mês todo, várias vezes por mês, né? Que isso pode acontecer em alguns casos, tá? Outra coisa, dor de cabeça, tontura ou atordoamento, tá? Também pode acontecer. Mãos e pés frios, tá? Claro que eu não estou falando aí de estar frio porque a temperatura do ambiente está frio, não é isso, tá? Mas constantemente essa pessoa sente muito, muito frio nas mãos e nos pés, e em muitos casos até fica branco, a pele fica mais branca mesmo, mais pálida, tá? Principalmente nessas extremidades. Por que isso daí? Porque não está tendo circulação suficiente. E aí acaba tendo o quê? Vasoconstrição periférica. E aí essas regiões ficam mais geladas, até ficando mais esbranquiçadas, tá? Não ficando vermelha com a circulação normal. Não tendo aquela pele com brilho normal, tá? Um vermelho que diz que a pessoa é saudável. Vamos falar dessa maneira. Tudo bem? Inflamação ou dor na língua, tá? Então isso aqui também é característico. Eu devia até fazer um círculo aqui, ó, dor na língua, também é muito característico de anemia ferropriva, tudo bem? Então, uma alteração na papila gustativa, que a gente diz. Unhas quebradiças, também isso aqui pode acontecer. E essa eu deixei até em vermelho, tá? Esse sintoma aqui. Desejos incomuns de substâncias não nutritivas, como, por exemplo, gelo. Então, a pessoa sente frequentemente necessidade de mastigar gelo. Também para fazer o quê? Combater essa dor que ele está sentindo aqui na língua, tá? Então, essa necessidade aí frequente, mais do que o comum, não é, eu não estou falando assim, ó, da pessoa, sei lá, tá tomando uma água, tomando um suco, aí ela pega e mastiga aquele gelo naquele momento. Não é isso. É a pessoa ir lá, pegar no freezer, no congelador, por exemplo, o gelo e começar a mastigar do nada, tá? Isso não é comum. Não estou falando também que tem uma inflamação no dente, a pessoa está passando ali. Não é isso, tá? É uma necessidade, é um desejo incontrolável de ficar mastigando substâncias não nutritivas, tá? Como, por exemplo, pó, terra, necessidade de comer terra, tá? Que a gente chama de geofagia, tá? Ou outras coisas aí, por exemplo, tijolo, ou seja lá o que for. Que tem um nome para isso, tá? Se chama síndrome de Pica. É uma alteração eu esqueci o termo especificamente para isso, tá? É uma alteração na alimentação, basicamente, que faz com... É tipo aquelas alterações tipo anorexia, eu esqueci o termo especificamente para isso, tá? Se você lembrar, escreve aqui na descrição desse vídeo. É um transtorno alimentar, tá? Basicamente, esse é o termo. Que faz com que a pessoa tenha vontade de comer coisas esquisitas, como, por exemplo, gelo. Gelo é muito característico, tá? De, por exemplo, anemia ferropriva. E ainda, falta de apetite. Então, esses são os 10 sintomas. Ah, professor, e se eu tiver vários desses sintomas aí? O que eu posso fazer? O que você pode fazer é procurar um médico. Tudo bem? Ah, mas eu posso já melhorar minha alimentação, ingerir mais carnes, ingerir mais vegetais verdes escuros, entre outras fontes aí de ferro, que a gente pode até explicar num outro vídeo. Pode, tá? Mas eu não estou falando que isso necessariamente vai resolver o problema, porque você não sabe qual é o problema. Não necessariamente a alimentação, igual eu citei várias vezes nesse vídeo aqui para você, mas pode já ingerir alimentos que sejam fontes de ferro. Mas para saber mesmo qual é a sequência, tá? Só para você entender. Você tem alguns desses sintomas.
Aí você vai para o médico. O médico vai fazer o quê? Uma anamnese, vai te olhar lá, fazer um exame físico quando ele é bom, né? Quando ele tem tempo e tudo mais. Tem isso daí também, né? Quando ele não tá com muita pressa, tá? Então ele vai olhar, vai fazer todo o exame. Muitas vezes é o enfermeiro mesmo que faz essa primeira triagem e já percebe, por exemplo, ó, que essa parte vermelha aqui do olho tá mais esbranquiçada. Tudo bem? É um dos sintomas aí muito importante. Pele mais pálida, mucosa mais pálida. Tudo bem? E aí percebe que você tem essas características aí. O que que vai acontecer? Ó, já é uma informação muito importante. Sintomas ou sinais, né, e sintomas característicos de uma anemia, tá? Aí você cita essa vontade aí de comer gelo, comer coisa estranha e tal. Opa, mais uma característica de uma anemia, especificamente agora, ferropriva, tudo bem? Aí eles solicitam um exame de sangue chamado hemograma. No exame de sangue dá o quê? Diminuição do tamanho da hemácia, que é uma hemácia microcítica, tudo bem? Dá, por exemplo, hipocromia, que é pouca hemoglobina na hemácia. Lembra que eu falei que o ferro ajuda a formar hemoglobina? Então, dá pouca hemoglobina na hemácia. Dá o que também lá no exame de sangue? Dá uma discrepância de tamanho das hemácias. Algumas hemácias menorzinhas, outras um tamanho médio, tá? Que é o RDW, basicamente, que é a distribuição da amplitude de tamanho das células vermelhas. Opa, já é também mais uma coisa estranha, tá? Pede um outro exame que é de reticulócito, e aí dá, por exemplo, uma diminuição na porcentagem de reticulócito. Pode dar normal também, mas pode dar uma diminuição. Solicita um exame de ferro, ferritina, transferrina, tá? Saturação aí de ferro, tá? Capacidade total de ligação do ferro, faz esses exames aí relacionados com o metabolismo do ferro. E aí dá lá um monte de alteração, né? Diminuição de ferro, diminuição de ferritina, saturação baixa, tá? E aí o que vai acontecer? Isso tudo vai te trazer a informação de que tá errado o metabolismo do ferro, tudo bem? Tá, mas qual que é o motivo? É a alimentação? Muda a alimentação, melhora o estilo de vida, melhora hábitos alimentares e tudo mais. Não, não é, é sangramento. Aí ele faz um outro exame, sangue oculto nas fezes, e verifica que tem presença de sangue, tá? Tem sangramento. Aí ele pode solicitar uma endoscopia, uma colonoscopia, percebe que ele está indo em direção à causa do problema, para entender qual que é o problema, para aí sim pegar aquele problema e tentar corrigir. Se a alimentação, corrige a alimentação, faz suplementação, que seria basicamente isso, ou ainda uma administração por injeção, né, de ferro, basicamente, tá? Isso pode ser feito também. Agora, se o problema é um sangramento, tem que tratar o sangramento. Se o problema é hormonal, por exemplo, no caso da mulher, e ela tem muito sangramento menstrual, tem que tratar o desequilíbrio hormonal, tá? E aí vai caçando qual que é o problema específico aí, se é um ovário policístico, seja lá o que for, né? Para tratar esse problema especificamente, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e, claro, já deixe seu comentário aqui. Não entendeu qualquer coisa? Deixa o comentário, deixa a pergunta, porque a gente grava um vídeo específico aí para tirar a sua dúvida, tá? E, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, porque tem bastante coisa ainda para a gente conversar, tá? Eu sei que eu falo bastante, mas ainda tem um monte de assunto aqui para a gente trocar ideia e é importante que tenha a sua participação aqui, beleza? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.